Graças e paz, meus irmãos. Como eu havia falado, nós vamos iniciar o nosso primeiro dia de estudo sobre a palavra do Senhor. Eu estou usando uma versão, talvez aí vai aparecer espelhado para você, não sei, mas eu estou usando a versão King James, fiel. Eu comprei essa Bíblia porque eu acho o formato dela bom, ela é slim, tá vendo? Eu tenho outras Bíblias, como essa daqui, que é uma Bíblia de estudo do expositor. Eu tenho essa outra Bíblia aqui, que ela já está mais surrada um pouquinho. Essa daqui é uma NVI, né? Essa foi uma das minhas primeiras Bíblias, tem bastante esboço aqui. E tenho outras Bíblias guardadas ali no armário ali. Mas o que é interessante para nós é que as Bíblias, elas contêm praticamente a mesma palavra. Elas vão mudar às vezes um pouco a forma com que ela é escrita, de versão para versão. Então eu te aconselho, você que ainda não tem a sua Bíblia, você a comprar, porque nós iremos utilizá-la bastante mesmo, certo? E eu havia passado um cronograma, algumas pessoas até acharam um pouco estranho esse cronograma, que foi a forma de leitura da Bíblia, o qual nós iremos fazer ela durante esse ano. Por quê? Porque eu coloquei, começando no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo de número 1, depois nós passamos para Levítico, de número 16, depois passamos para Jó, de número 35, e depois passamos para Ezequiel, de número 34. E aí muita gente me questionou, nossa, mas eu nunca havia lido assim e tal. Mas o que acontece? Eu quero propor uma dinâmica um pouco diferente. Eu quero propor uma dinâmica de leitura no qual nós venhamos de fato a entender o que a Bíblia quer nos dizer. De fato, o que as revelações ela quer nos mostrar. E o tema desse primeiro dia, que foi ontem, e eu sempre vou pretender a gravar algum vídeo um dia após, porque eu pressuponho que esse dia nós iremos fazer a leitura da palavra, você irá fazer a leitura da palavra na sua casa, você irá tentar entender, buscar conhecer, buscar entender o que a palavra de fato quer dizer. Por exemplo, hoje, no dia que eu estou gravando, dia 2/1, nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo de número 2, Levítico de número 17, Jó de número 36 e Ezequiel de número 35. Só que eu só vou gravar a explicação no outro dia, no caso, amanhã, dia 3. Então eu vou pretender fazer isso durante os 365 dias do ano. Então, eu peço que você acompanhe, eu peço você que tem interesse nas Escrituras Sagradas, busque uma imersão maior, busque a presença de Deus a fundo, que Ele vai se revelar para você através das Escrituras, através da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia vai dizer que Jesus é essa verdade, e nós vamos ver no decorrer do tempo. Então eu escolhi esses versículos, porque você vai ver que Deus ele vai entrar na história, ele vai remover o pecado, e ele vai corrigir a teologia, e vai cuidar do seu povo. Então hoje nós vamos estudar textos que parecem diferentes entre si, mas que contêm uma única história. A Bíblia não é um conjunto de livros no qual nós iremos ler normalmente igual um outro livro qualquer. Eu não tenho nenhum aqui perto, mas se você começar um exemplo da Bíblia aí, Gênesis a Apocalipse. Não, a Bíblia é um livro no qual a gente faz uma leitura diferente. E ela não é um conjunto de livros solto. Não. Por mais que a gente vá ler dessa forma, ela não é um conjunto de livros soltos. Ela é uma narrativa contínua e Cristo está no centro de tudo. Nós vamos ver que todas as coisas através da Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, apontam para Cristo. Em Lucas, capítulo de número 24, no verso de número 27, a palavra diz que Jesus, começando por Moisés,
e pelos profetas, explicou o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Isso nos ensina que toda a Bíblia ali aponta para Cristo. E hoje nós vamos aprender a ler a Bíblia com contexto, com profundidade e aplicação prática, entendendo que Deus quis comunicar ao seu povo e o que ele comunica a nós hoje. Porque Deus ele continua falando, Deus ele continua falando para o seu povo. Só que o problema é que muitas das vezes nós estamos ocupados demais e não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Nós não conseguimos ter a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus ele quer falar conosco. Então, em Mateus capítulo de número 1, nós vamos ver que Deus ele entra na história. E Mateus ele vai escrever esse evangelho principalmente para o povo judeu. Por isso, ele vai começar com algo muito importante para eles, que é a genealogia. Para os judeus saber a origem de alguém era essencial. Então, Mateus ele vai mostrar que Jesus é o filho de Abraão, ou seja, o herdeiro da promessa, e o filho de Davi, o herdeiro do reino. Então, mas assim, algo chama muita atenção nessa genealogia. Mateus ele vai citar mulheres que, segundo a cultura da época, não deveriam estar ali. Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. E por fim, Maria. E por que vai estar descrito essas mulheres, sendo que elas não fazem parte desse contexto? Essas mulheres elas carregam histórias, marcas de dor, de pecado, de escândalo, de rejeição. E isso nos revela algo poderoso. Deus ele não espera uma história perfeita para ele agir. Ele entra na história humana exatamente onde ela está quebrada. Quando Mateus diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco, ele está afirmando que Deus não ficou distante. Ele entrou na nossa realidade, na nossa história e na nossa dor. E isso nos ensina que o nosso passado não impede Deus de nos usar. Não, quem nós foi no nosso passado, isso não vai impedir de Deus nos usar. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente ali que Ele manifesta a sua graça. Não é por quem a gente quer aparentar ser, mas é por quem a gente foi e quem a gente decidiu ser hoje. Nós vamos ver que no livro de Levíticos, no capítulo de número 16, o pecado é tratado. E agora vamos para Levítico capítulo 16 na Bíblia. Esse é um texto mais difícil, mas extremamente importante. O livro de Levítico ele responde a uma pergunta central. Como um Deus santo pode habitar no meio de um povo pecador? No capítulo de número 16, vemos o dia da expiação. E nós vamos ver que o capítulo 16 ele vai trazer uma série de rituais a serem seguidos, passo a passo a serem seguidos. E era um caminho, caminhos que você deveriam fazer, rituais que deveriam seguir, passo a passo que você deveria fazer. E o dia da expiação era um dia específico do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados do seu povo. 2 bodes eram apresentados, um era sacrificado e seu sangue era levado para dentro do santuário, e o outro recebia simbolicamente os pecados do povo e era enviado para o deserto. E como a gente leu Levíticos 16, nós vamos ver que ele tem uma série de rituais e ele vai detalhar como esses rituais eram feitos. Mas isso ensina que o pecado ele gera culpa e também separação. O sangue tratava de culpa e o bode enviado para o deserto tratava-se de pecado, afastamento, o pecado afastando. Então o primeiro bode, o qual era sacrificado no dia da expiação, e o seu sangue era levado para dentro, nós vamos ver que o sacerdote iria aspergir esse sangue e simbolizava culpa.
E o outro bode, ali que era enviado para o deserto com os pecados, simbolizava a separação. Mas tudo isso apontava para algo maior. Esses sacrifícios eram repetidos todos os anos, porque não resolvia o problema de forma definitiva. Esses sacrifícios resolviam somente de forma temporária. Só que em Cristo tudo se cumpre. Quando Cristo vem e morre, é o sacrifício da expiação por nós, tudo se resolve. Jesus, ele é o sacrifício perfeito, feito uma única vez. Por isso que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício. E o véu, ele se rasga de cima a baixo, o acesso é liberado. E o pecado, ele é tratado de forma completa. Por isso que hoje em dia nós não fazemos mais sacrifícios. Por isso que hoje em dia nós não fazemos mais o dia da expiação. Porque Jesus veio e tudo se cumpriu nele. E a graça, ela não é barata. A graça, ela não é barata. Então, um ditado diz que a graça não foi de graça. E de fato não. Ela custou sangue. Por isso, não podemos tratar o sacrifício de Cristo com indiferença. Porque quando nós decidimos praticar outros tipos de sacrifícios, nós estamos, de certo modo, dizendo que o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente e ele se tornou em vão para nós. Porque nós precisamos fazer outros tipos para que nós possamos alcançar a graça e a salvação. E Jó, capítulo de número 35, nós vamos ver que Deus não é manipulável. Em Jó capítulo 35, ele veio para nos corrigir, para corrigir a nossa teologia. E aqui quem fala é Eliú, um dos amigos de Jó. Ele vai confrontar um pensamento errado, que muitas das vezes também está em nós. A ideia de que nossa justiça obriga a Deus a nos recompensar. Eliú, ele vai afirmar que a nossa obediência não acrescenta nada a Deus, assim como o nosso pecado não o diminui. Deus, ele não é manipulável, ele não age por troca. E a aplicação disso, nós servimos a Deus não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é. Fé madura permanece mesmo quando não entendemos o sofrimento. Mesmo quando nós estamos passando por luta, por diversidades, por pelejas, por aflições, a nossa fé ela tem que permanecer madura. Mesmo quando nós não entendemos o sofrimento. Nós vamos ver que Jó, ele passou por diversas coisas. Acredito que todos nós conhecemos a história de Jó, e se você não conhece, muito em breve você vai estar conhecendo toda a história dele. Mas Jó, mesmo passando por tudo o que ele estava passando, ele manteve sua fé. E ele entendeu que todo aquele sofrimento, ele tinha um propósito. Em Ezequiel 34, nós vamos ver o Deus que cuida do seu povo. O povo, naquela época, ele estava em exílio. E Deus levantava uma palavra contra os líderes de Israel. Os pastores cuidaram de si mesmos, exploraram o povo e abandonaram as ovelhas. E Deus deseja algo muito claro. Ele vê, ele julga e ele intervém. Deus ele vai deixar isso muito claro. Que ele estava vendo, que ele estava julgando e que ele estava intervindo. Então, o propósito de Deus declara que ele mesmo cuidará do seu rebanho. Ele buscará a ovelha perdida, curará a ferida e fortalecerá a fraca. Deus promete levantar um único pastor da linhagem de Davi.
E isso vai se cumprir em Jesus. Então, João, capítulo de número 10, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Ele é o cumprimento direto dessa profecia de Ezequiel. Jesus é o cumprimento direto do que já foi escrito em Ezequiel. E hoje nós podemos entender agora, eu acho que começa a ficar mais claro na mente de vocês, o porquê dessa forma de leitura. Porque todas as coisas irão apontar para Jesus. Então, uma forma de conclusão. O Deus que entrou na história de Mateus, que tratou o pecado de Levítico, que corrigiu a teologia em Jó e que cuidou do seu povo em Ezequiel, é o mesmo Deus que nos conduz hoje. É o mesmo Deus que conduz a nossa igreja. É o mesmo Deus que nos conduz. Que nós aprendamos a confiar, a obedecer e a descansar no bom pastor. E aqui eu quero encerrar fazendo uma oração. Senhor, obrigado porque entrou na nossa história, tratou o nosso pecado, corrigiu a nossa visão e cuidou de nós. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. Que possamos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém.